Hoje estamos aqui com o produtor Guilherme, da queijaria Capela Velha. Ele e a Valéria, né, são produtores, e ele vai contar um pouquinho da história, falar um pouco da produção, né, da maturação dos queijos, né, Guilherme? Boa tarde, é um prazer estar recebendo vocês aqui na fazenda, na queijaria. E assim, nossa história é um pouco longa, né, mas assim, muito parecida com a de todo mundo. A história familiar da produção do queijo, né, na nossa região, ela está enraizada já tem de várias gerações. Aqui a gente aprendeu a gostar de fazer o queijo, né, do contato com os animais, com as vacas, com meu avô, o Chico Heitor. Então foi a partir dele que a gente pegou o gosto, né, pela fazenda, pela produção de queijo. Desde pequeno a gente sempre vinha na fazenda, então foi habituando e tomando gosto, né, pelo ambiente rural de fazenda. Então dali em diante a gente foi aprimorando, crescendo um pouco mais, a gente estudou fora, eu com meu irmão a gente fez agronomia, então a gente foi aprimorando um pouquinho os conhecimentos, né, técnicos na área agrícola. E eu voltei para cá para continuar a história da fazenda, da família, né, na produção do queijo. E estamos aí até hoje. Ai, com sucesso. Aqui é um pouquinho, né, Guilherme, do que está acontecendo agora na queijaria. A gente está no período da tarde. Aqui é a queijeira, né? A Lidiane, né, ela trabalha com a gente aqui, ela é mestre queijeira da fazenda, ela que está todos os dias produzindo os queijos aqui na fazenda e ela está lavando as peças. A gente tem um dos manejos que a gente faz aqui, a gente lava os queijos antes de enviar para os lojistas. O meu objetivo é mais para retirar o excesso dos mofos que estão presentes na casca do queijo. Porque não que seja uma necessidade, né? Todos os micro-organismos que estão presentes no queijo, eles são benéficos para a saúde, mas para o lojista e para o próprio cliente final estar cuidando dos queijos é um pouco mais difícil. Às vezes eles não entendem, né, se podem consumir o queijo com o mofo na casca, então fazendo essa lavagem antes do despacho dos queijos, fica mais fácil deles cuidarem das peças lá na ponta final. E aí você mantém também a característica do tradicional canastra, Isso, né? do Também queijo mais amarelinho, tem né? aquela preferência, as pessoas que preferem esse queijo. Sem o mofo na casca. Sem o mofo, né? Tem São vários gostos, né? Muitas preferências diferentes. Exato. Né? E hoje vocês estão produzindo na verdade sim, são quantos litros de leite que são processados para fazer os queijos e quantas peças? Hoje eu estou com uma produção um pouco mais baixa, a gente está produzindo em média de 160, 180 litros de leite. Isso vai dar em média 15 peças, 16 peças ao dia. Mas em média a gente tem feito em média de 25, 26 peças, em torno de 280, 270 litros. Mas assim, né, eu estou com uma estação agora com poucas vacas em lactação. Mas concentra a minha produção um pouco mais no período do meio do ano. No período que a gente trata com uma silagem de milho também, é um alimento assim que elas são mais produtivas nesse período, né, com esse tipo de alimentação. Então, e até coincide também que é um período melhor de vendas para a gente, então é um pouco mais interessante. Então, uma produção maior no meio do ano. Quando você disse que no meio do ano concentra maior, realmente as vendas também, né? Isso, a preferência, né, pelo consumo. Janeiro é um mês um pouco mais devagar, vamos dizer assim. Tem os períodos de festa, né? Final de ano, Natal, final de ano, Carnaval também. Não, a gente tem um pouco de dificuldade. Não é que as vendas sempre são ruins nesse período de início de ano, não. Mas ao longo do meio do ano são vendas mais certas que fluem melhor. E hoje você vende ele com quantos dias de maturação? Porque hoje o queijo canastra ele já pode ser vendido, comercializado, né, maturado com 14 dias. Sim, em média são 14 dias, algumas peças um pouco mais, 16 dias. Em média nesse período mesmo de maturação, não muda muito não, sabe? Eu tenho um lote pequeno de peças mais novas, mais velhas, desculpe, mas a maioria dos clientes eles não preferem o queijo tão curado, tão maturado. Então, por isso que a gente vende ele mais novinho, né, nessa fase de 14, 16 dias. Hoje vocês conquistaram o selo Arte, né, que é um selo muito almejado por muitos produtores de queijo artesanal. E vocês conseguem hoje despachar o queijo para vários estados, acredito. Onde seria isso a sua maior demanda? A minha maior demanda, até assim, são vários estados, não tem assim um estado específico não, mas com o selo Arte a gente tem muita facilidade para vender no Brasil inteiro e até em estados que têm uma legislação assim sanitária mais exigente.
por exemplo, os estados do Nordeste. Então, a gente tem uma facilidade maior de estar comercializando, porque todo lojista sempre pergunta, né, antes, quando eles entram em contato com a gente, se a gente tem os registros sanitários para não ter nenhum problema de apreensão de mercadoria, né, tanto no transporte quanto na venda em si na loja. Então, por exemplo, a região Nordeste a gente tem muita facilidade por estar com o selo Arte, né? Mais ainda, porque lá a exigência é um pouco maior. E nos estados todos, a gente tem muito mercado no estado de Goiás, Brasília, também na capital, no Rio, em Belo Horizonte. A gente tem, assim, no estado do Paraná. Então, com o selo Arte, assim, a gente fica bem mais tranquilo e passa uma tranquilidade também, né, pro lojista que está comprando, né, um produto com valor agregado alto, né, mas ele tem esse respaldo nos registros, né, de inspeção federal, que é o selo Arte. E hoje os queijos, eles podem ser transportados depois de maturados, embalados, né, que é no papel manteiga, que vai Sim, embalar. a embalagem que a gente comercializa no papel manteiga e também plástico filme que eu tenho para mandar, né, dessas duas formas. Vai via correios, transportadora, também avião, para esses... São várias formas, a gente tem uma logística bacana, sabe, para estar enviando os queijos partindo tanto aqui da cidade de São Roque de Minas e da cidade de Piuí, cidade vizinha. Dentro de Minas ainda é viável, a gente está enviando os queijos até também por Sedex, para cidades do interior, né, do estado. É um envio rápido e viável ainda em termos do custo e o tempo de viagem, não, mesmo que não é um transporte refrigerado, mas como é rápido, então não vai estar perdendo qualidade do queijo. Agora, para as outras capitais a gente tem os envios diretos, então cada região, Goiânia a gente tem frete direto, Belo Horizonte, né, Rio de Janeiro, cada capital a gente tem um frete já sem depender tanto, né, a logística de transportadoras. E hoje, com essa produção que você tem uma pessoa que faz queijo, você também... Eu também participo da produção do queijo. Da produção. E eu ordenhador? Sim, que trabalha com o manejo do gado, com a ordenha, com cuidar dos animais, né, das bezerras também. Ele faz o manejo fora da queijaria, né, todo ele também, que é bem complicado, mas tem dado certo, sim, dessa forma. Assim, a gente não tem tantas pessoas envolvidas na atividade, mas é um trabalho de domingo a domingo, mas todo mundo está bem satisfeito, assim, feliz. E as vendas hoje fica com quem? Comigo também. Com você? Eu fico com a venda, com um pouco de marketing, até preciso divulgar um pouquinho mais, assim, movimentar um pouco mais o Instagram da fazenda, mas é tudo comigo mesmo, assim, as vendas, as compras de insumo também, sempre eu que faço. E a Valéria nessa história, onde é que ela fica? Não, ela dá muitos, na Procan. Ela dá muitos conselhos para mim, assim, né, muitas dicas, quando a gente precisa ter algum problema aqui com a queijaria, né, então muita dúvida que às vezes eu não consigo resolver sozinho, ela dá um suporte muito bacana. A técnica é toda com a Valéria. As análises, ela também sempre está fazendo, a gente tem os cronogramas por ter o selo Arte, então a gente tem os períodos, assim, semestrais, trimestrais de envios de amostras, né, de análise de água, de leite e de queijo. Então ela sempre está coordenando, não deixa passar da hora. Assim. Então essa parte burocrática fica com ela. Isso. Bom, aqui ela está fazendo aqui o toalete, né, dos queijos, retirando o mofo. Está lavando, né, tirando o excesso do mofo que tem na casca, já facilita para o cliente estar cuidando do queijo lá na loja. Não que seja uma necessidade, né, de todos os canastas, é lógico que tem muitos produtores, né, que têm o sucesso e o nome em si da sua marca em função do próprio queijo mofado, né, então não é nenhum problema, né, comercializar os queijos mofados, mas é mais uma opção de cada um, né. Eu vejo um pouco, é um ambiente um pouco difícil como eu não tenho uma outra sala de maturação separada, então para mim manter lotes dos meus queijos, né, com mofo e lotes mofados, então ia ser um pouco mais difícil, porque o mofo ele se instala muito rápido na queijaria. Então, se eu for comercializar alguns lotes de peça maturada, mofada, com mofo branco, aí o ideal é que eu tivesse um ambiente separado. Aí eu poderia comercializar também esse outro lote. A gente pode dar uma voltinha aqui para você apresentar pode, a pode queijaria sim. pra gente? Uhum. Fica à vontade. Vamos. Aqui é onde a gente vê a produção, né? A sala de maturação, na verdade. Maturação, e aqui tem a sala de produção também, onde que a gente faz os queijos.
Aí, aqui é a sala de produção, você já, né, Onde que a onde gente é faz o feita- queijo, né? serve O meu leite, ele vem canalizado. Então, tem a ordenha, né, mecânica, né, lá no barracão, e ele vem... chega por onde? Ele Aquele- é naquele caninho de inox que tem furado na parede. Então, a gente... É um jeito mais fácil de transportar o leite, né? Não que seria uma necessidade, uma obrigação de ter ele canalizado, mas até, por exemplo, para essa época do ano que chove muito, então não tem necessidade de trazer o leite no latão, né, com molhar, escorregar e cair no chão, algum acidente. Ele chega mais rápido também vários aqui dentro, benefícios. né, sem contar a questão higiênica, né, de contaminação. Então ele chega rapidinho canalizado aqui e na hora que termina a ordenha a gente já coloca, né, o coalho e o pingo e já só espera coagular. O leite realmente assim, recém-ordenhado, já vem para Já cá. cai direto no latão, que a gente latão. vai fabricar ele logo em seguida. Aí já vem o pingo, depois o coalho e já começa... Isso, dali 45, 50 minutos a gente já pode começar a fazer já o que? A gente quebra a massa, né, e já começa a fazer. E agora a gente vai até, daqui a pouquinho a Lidiane até já vai virar, ela vai fazer a viragem dos queijos pra gente fazer a salga, né, no outro lado dos queijos. Nesse ponto que está ali, que já foi feita a primeira salga, já está sendo feita a coleta do pingo, né? Que é naquele balde. Sim, sim. Só que aquele primeiro pingo, ele a gente sempre, todo produtor, a gente descarta ele. Esse primeiro, então, da primeira salga, ele é descartado? Ele é descartado, a gente não usa ele não, porque assim, ele tem uma concentração de micro-organismo muito baixa. Então ele tem uma força muito fraca, né? Ele não é um pingo forte. Ele tem uma concentração de água maior, né? Porque no início do processo de dessoragem do queijo, né? Depois da salga, como ele tem muita água ainda, o queijo ainda é muito úmido, então para a gente usar esse pingo, ele não vai ser muito eficiente. Então por isso que o pingo que a gente usa na fabricação do queijo, canastra, ele é utilizado aquele pingo que escorreu da madrugada, do período da noite. Ele é mais concentrado, ele é mais viscoso. Ele é mais forte, mais potente, né? Mais potente. Selecionou mais bactérias aciduláticas. Isso, assim, elas tiveram um tempo maior para estar agindo, né? Então ele é mais concentrado. Tem algum horário específico para coletar esse pingo ou não? Assim, chegou na queijaria antes de começar a produção, retira? Ou tem alguma história de que de madrugada, mais cedo? É assim, o pingo, quanto mais no final do período que ele escorre, né, que ele pinga ali na banca, mais ele vai estar concentrado. Então, dependendo do formato da banca, por exemplo, vem cá para você ver, chega mais perto. A minha banca, ela tem uma inclinação lá no final, onde que ela vai cair, concentrar o pingo, né, no funil que vai sair o pingo, que ele vai escorrer. Então, naquele trecho ali da minha banca, ele ainda fica um pouco de pingo residual. Como ele é muito viscoso no final, vamos supor, de manhãzinha, cedo, quando a gente chega aqui na queijaria, 6, 6h30, ele é muito viscoso, então ele não escorre por inteiro lá no balde. Então, aquele pingo residual que fica ali, se você for medir, pensar em termos de força do pingo, aquele pingo que ficou por último, ele é o pingo mais forte. Então, e você aproveita isso. Se algum dia eu precisar dar uma potência no meu pingo, então a gente usa esse coleta, dá uma rapada, né, dá uma juntada com ele, eu ponho ele em outro recipiente separado, então eu posso usar uma parte dele para misturar num pingo que está um pouco mais fraco. Não que tem que ser o pingo da madrugada, mas é o último pingo, na lógica seria o pingo da madrugada, porque é o último resquício do pingo que saiu do queijo, que é o mais forte. Mas não necessariamente nós produtores temos que optar sempre por esse pingo mais forte. Se a gente tiver com um pingo com um grau Dornick mais do que 90, ele já não vai ser tão interessante na fabricação do queijo. O queijo pode ficar muito ácido, pode ficar muito duro, até um pouco salgado demais, dependendo da quantidade de pingo que a gente usa. Então nem sempre esse uso de um pingo mais forte coletado na madrugada é interessante. Ele é muito bom para o período de inverno da nossa região aqui, que é um pouco mais frio, e as bactérias elas tendem a reagir mais devagar, né, mais lentamente. Então, no período de inverno a gente tem alguns problemas em algumas épocas que o pingo enfraquece um pouco. Então, essa alternativa de coletar ele mais tarde, quanto mais tarde possível, não necessariamente na madrugada, mas no período noturno, né, de repente, para começar a coletar ele no período mais no final, no final da noite,
Então você vai ter um pingo um pouco mais forte para ser usado no dia seguinte. Eu vi que você usa a telinha, né, ali. Qual que seria a finalidade da tela? Na verdade, nem tem, né, a gente nem tem tanta necessidade de usar, ela nem é uma obrigação no caderno de norma técnica. Sim. Mas eu uso mais ela vai deixar o queijo mais lisinho, por mais que a banca, né, ela é lisa, né, totalmente lisa, mas o queijo ele fica com algumas imperfeições se eu deixasse ele diretamente o queijo diretamente em contato com a banca. Então a telinha ela padroniza e ele fica mais lisinho por uniforme. Então me poupa na etapa do toalete, da grosa. Então nas duas faces do queijo que ele entra em contato com a telinha, a gente não faz o toalete, não tem necessidade de eu fazer o toalete, só nas laterais do queijo. Esse sal é sal comum ou um sal especial? Ele não é um sal, antigamente a gente usava o sal bovino, né, de alimentação de bovino, sal grosso. Mas hoje a gente já consegue comprar um sal industrial. Esse sal também é o mesmo que é usado na alimentação, né, na fabricação de alimentos de uma forma geral. Então a gente compra ele vem de casa agropecuária, mas ele não é aquele sal bovino. Sim. Ele tem um cuidado maior, né, na manipulação dele em si. E ele é um sal iodado, normal? Eu não tenho certeza. Porque eu não sei, não reparei no rótulo do saco se ele tem iodo. Mas não tem problema também usar com iodo, né? Assim, de perder, porque tem já teve essa ideia de que o sal iodado estaria prejudicando as bactérias, né? As bactérias do queijo, lácteas, né? Eu não tenho certeza. A quantidade é tão pequena, talvez não vai influenciar, né? Por isso que eu te perguntei se a Valéria ela vai saber te falar, a Brenda. Depois eu acho que eu não tenho um rótulo dele aqui agora, do saco, mas eu acho que não tem. Não tô lembrado de estar escrito assim, iodado, sabe? Tranquilo. Aí aqui, Guilherme, aqui é a produção, né? Isso, a produção de hoje. Aqui é a expedição? Não, aqui é a barreira sanitária. Barreira sanitária que a gente entra. Vou mostrar aqui a barreira. Tem o lava-botas, tem o banheiro que a gente troca, né, os utensílios, coloca a roupa. Faz aquela primeira limpeza, né, para entrar dentro da queijaria. E esse é um cantinho que é assim, como um museuzinho da fazenda com as coisas antigas da família, que eu gosto de manter a história, assim, resgatar, né, a tradição, né, coisas que eram da época do meu avô, da família, né, que está envolvido diretamente com o queijo, aí eu acabei juntando, assim, tava tudo espalhado na fazenda, cada um com uma coisa num canto. Alguns amigos davam para mim, eu pedia, assim, alguma coisa que eu gosto, aí foi juntando. Pode entrar lá para dar uma filmada no museu? Não está muito organizado não, mas dá para vocês verem bem. O que a gente vem conversando muito e falando para os nossos produtores, Guilherme, da comunidade, é de buscar isso que você fez, né? De olhar para trás, para a sua história e valorizar tudo aquilo que passou, o que aprendeu, né? O que tem de melhor ali na propriedade, na família. Dar continuidade, exatamente, né? Porque isso agrega valor no produto, né? Que é único. O que eu sempre comento, assim, queijo por queijo, todo mundo faz. Não é tão difícil fazer bons queijos, mas o que a gente vende hoje é história, né? Então, a história, cada um tem a sua, né? Sua família, sua fazenda, começaram de uma forma, né? Cada um com sua dificuldade. Tem as fotos do meu avô, da família. Naquelas fotos que tem um barracão de pedra e um muro de pedra, ele também tinha fazenda lá na Serra da Canastra. Então, antes de ser desapropriada o que é a área do parque hoje, então lá eram tudo fazendas, né? Então ele tinha um pedaço lá de terra também, era esse local aí. Aquele ali é o caracu? É o gado caracu, né? Um gado europeu que tinha uma dupla aptidão, ele se adaptou muito bem aqui na nossa região, porque é um gado rústico, né? Ele assim, aguentava, né, condição de calor, de parasitas, né, de uma pastagem não tão boa, porque a gente não tinha um manejo bem direcionado, né, com pastagem, concentrado. Elas nunca ouviram, né, ração, nem milho moído, então esse gado aguentava bem. Era uma produção de leite pequena, mas assim, tinha um manejo mais simples, né, que não exigia tanto do produtor. Aí ele sempre gostou muito dessa raça.
Até essa cabeça desse de boi aqui é dessa raça também. Não daquele boi específico, mas era de um boi caracu também. Era de carro de boi? Esse? Não, não. Aquela plaquinha lá é que São Roque, até na década de 60, chamava-se Guia Lopes, a cidade, sabe? Então, Guia Lopes foi um combatente na Guerra do Paraguai, uma pessoa que era um soldado da nossa região aqui, do município de São Roque. Então, ele liderou uma parte das tropas, né, eu não sei direito ao certo, mas eu acho que foi um período que até o Rio Grande do Sul queria separar também do Brasil. Aí ele foi uma pessoa que liderou, ele era um soldado naquela época, por isso que eles deram um nome para a cidade de Guia Lopes naquela época. E depois foi ser chamado São Roque de Minas. Mas é antigo. Ah, então a plaquinha em si é que todo carro de boi para entrar na cidade tinha uma plaquinha, tinha que colocar, pagava um imposto, né, para a prefeitura, para o município. Então eles paravam na praça, porque o carro de boi naquela época era um transporte, né? Eles traziam, eu lembro meu avô falar, ele trazia assim, a região mais desenvolvida aqui na nossa região era Bambuí. Então lá de Bambuí eles traziam sal, eles traziam açúcar, tudo no carro de boi, sabe? O que precisava, que não tinha na cidade, era o meio de transporte, né? Há 80, 100 anos atrás. Aqui na nossa região era dessa forma. Ali a gente vê em 1942. Então tem uns aninhos, quase 100 anos. perto de 100 anos, né? Tivemos o privilégio, né, de degustar 2 queijos. Na verdade, o queijo Capela Velha com 2 maturações diferentes, né, Guilherme? E esse aqui é o queijo que já está pronto para ir para o cliente final, né? Isso, já está com um tempo de 14, 16 dias, é o tempo que ele já está na maturação adequada para a gente estar mandando. Um queijo já mais firminho, né? Ele tem um pouquinho de mofo na casca, mas a minha preocupação não é remover todo o mofo, né, durante o tempo de maturação, só tirar o excesso e com esse um pouquinho de mofo até dá um charme também na casca dele, já está mais sequinho, né, então fica fácil do cliente ou do lojista que está cuidando do queijo antes da venda. Além de dar um charme, gente, o gosto também, vou te contar que é diferente, assim, quando a gente pega, né, o interior do queijo, ele é todo branquinho, a casquinha amarelinha e o mofo que contribui também no sabor. Bem particular, né? Mantém, né, a maciez, né, a umidade da massa do queijo, a casca tendo mais úmida. Interessante foi esse aqui, que o Guilherme partiu para a gente experimentar. E ele é um queijo que tem mais de 6 meses de maturação, né? 7, 8 meses, você falou, já está bem longa a maturação. Ele está com essa casquinha bem mais envelhecida, a gente pode ver que está uma casca mais envelhecida. O interior também mais denso, não tão branquinho, né? Tá bem mais amarelinho, mas ele tem ainda uma textura, né? Bem macia, né? Quando a gente vê ali, ele ainda tá um queijo macio. Untuoso, né? Untuoso, né? A gordura a gente consegue até ver. E muito saboroso. É mais uma opção, né, para quem que gosta, né, dos queijos mais fortes, né, mais potentes. Então a gente tem alguns lotes pequenos, né, do queijo mais velhinho, né, extra maturado aqui na fazenda. O cliente final também, ele pode, né, se ele tiver essa paciência de cuidar do queijo lá na sua casa, na sua residência, ele também pode adquirir esse tempo essa característica, né, semelhante a de queijos mais velhos também, né? Então é é o mesmo queijo, né, mas um sabor totalmente diferente, né, uma coloração, um aspecto visual, mas só o tempo que vai dando agregando mais nessas características novas nos queijos. Esse aqui vai muito bem com a cerveja bem encorpada, artesanal, um vinho. E assim, hoje como que é o controle na maturação dos queijos em função da temperatura, umidade? A gente mantém assim, sempre tenta manter a umidade mais alta, né, para não deixar o queijo ressecar muito a casca, para não deixar que trincas também apareçam, né, porque ele tem que ter um pouco de umidade, né, durante o tempo de maturação. A maturação ela não pode ser muito acelerada, então a temperatura também dentro da queijaria a gente sempre monitora, né, para estar em torno de 22, 26 graus, 25, não está muito quente e nem muito frio, porque os nossos micro-organismos são todos adaptados à condição tropical, né, então a gente não quer assim ter aquela condição de maturação para o canastra semelhante aos queijos europeus, mas não tão quente
para que o queijo não resseque muito, para que ele não cure muito rápido, para não sofrer aquele choque, né? E o cliente não ter um queijo muito duro, né, na hora de consumir. Então isso também pode influenciar. Pode aparecer alguns defeitos no queijo também, com excesso de temperatura, surgimento de bolhas. Um dos motivos pode ser também a temperatura alta na sala de maturação. Então, com a temperatura mais amena, a gente consegue controlar alguns problemas que acontecem na maturação. Ô, Guilherme, esse queijo aqui, ó, do jeito que ele tá com esse mofo, se eu levar para casa e colocar no meu maturador, na minha caixinha de maturação, né, que a gente sempre o pessoal que gosta de brincar de maturar queijo em casa tem essa caixinha de maturação. Tem condição desse mofo ele desenvolver se eu só virar ele, esse mofo branco, ele tem essa capacidade de voltar a colonizar aqui e ficar todo... Sim, sim. Ele, assim, quando a gente lava o queijo, a gente só tira o excesso do mofo que está na casca do queijo. Então, a gente não elimina eles, né? A gente não usa nenhum tipo de antifúngico, né? Nenhum tratamento artificial, só mesmo a lavagem com água corrente. Então, o mofo, ao longo do tempo, ele vai aparecer na casca do queijo também. Mas isso não é um problema para quem quer cuidar do queijo. Se eles quiserem remover esse excesso, eles podem lavar o queijo novamente também. Passar um pano úmido na casca do queijo, dar uma escovada nele também, né, com uma escova de cerdas mais macias também para remover o excesso. É possível fazer isso também. Bom, então agora eu vou degustar continuar a degustação.